Boa noite, amados. Boa noite. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, para mais uma parte do seminário Fundamentos da Fé Cristã. Hoje é a parte 34 desse seminário, né? E nós estamos nesse seminário desde fevereiro, a cada terça-feira, ministrando uma parte para os irmãos, e é uma alegria a gente poder, passar aos irmãos uma parte da palavra de Deus, vocês serem ministrados para a vossa edificação. Afinal, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós já estamos aí há mais ou menos 5 semanas estudando sobre os inimigos da fé, né? Há muitos inimigos da fé, contra os quais eu e você temos que lutar. E nós precisamos lutar de maneira correta, usando as armas espirituais que Deus nos deu, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Desde a semana passada, nós estamos estudando a respeito do sétimo inimigo da fé, que é a dúvida, né? A dúvida. A dúvida. Nós precisamos aprender muito sobre a dúvida. A dúvida, nós já ensinamos isso, é a maior ladra das bênçãos de Deus. A dúvida é uma seta maligna, é uma arma que o diabo usa para tentar enfraquecer a nossa fé e anular os efeitos das nossas orações, né? E impedir que a palavra de Deus, as promessas de Deus, se cumpra na nossa vida, né? E por se tratar de uma sugestão maligna, eu e você podemos combatê-la, podemos rejeitá-la e podemos vencê-la, né? Nós temos armas poderosas, diz 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 em diante. Nós temos armas poderosas para destruir e anular fortalezas, sofismas, raciocínios falsos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na semana passada, na terça passada, dia 1º, nós falamos sobre o primeiro tipo de dúvida. Existem 3 tipos de dúvida. O primeiro tipo de dúvida, na língua grega, chama-se aporeu. Aporeu significa dúvida por falta de entendimento, por falta de compreensão da palavra, né? Nós caímos na dúvida, uma dúvida que anula a nossa fé, uma dúvida que nos enfraquece, quando nos falta compreensão, assimilação da palavra de Deus, né? E para vencer esse tipo de dúvida, nós precisamos, ensinamos isso na outra live, receber a palavra de coração aberto, com coração quebrantado e em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá o espírito de revelação e de sabedoria, é Ele que ilumina os olhos do nosso coração, é Ele que nos dá luz, é Ele que nos dá entendimento da palavra, né? E para anular esse tipo de dúvida, como nós já falamos, a pessoa precisa nascer de novo, receber o Espírito Santo, porque o homem natural que não tem o Espírito de Deus, ele não compreende a palavra, e para ele a palavra é uma loucura. Nós precisamos receber o batismo com o Espírito, orar em línguas, para orar os mistérios de Deus em Cristo Jesus e receber a palavra de bom grado, né? Hoje nós vamos falar do segundo tipo de dúvida, que na Bíblia chama-se dístaso, né? No grego quer dizer dístaso, que significa uma dúvida por ficar entre 2 caminhos ou entre 2 realidades. Para você compreender melhor esse tipo de dúvida, eu vou ler a história que ocorreu com o apóstolo Pedro, quando ele ainda era um discípulo de Jesus,
E lá está lá em Mateus capítulo 14, do 22 ao 23. Jesus, né, mandou os discípulos entrar no barco e ir para outra margem do rio, né, do mar. E ele falou: eu vou subir e eu vou orar. Por volta da meia-noite, né, Jesus, então, ele vai andando sobre o mar até o barco onde os discípulos estão. Diz o texto aqui, que quando eles viram aquele vulto, né, vindo, andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma. Eles ficaram apavorados e começaram a gritar. Então Jesus grita lá da escuridão, dizendo: não tenham medo, sou eu, não temais. Então Pedro, né, imagina aquele breu no meio do mar, né? Vale lembrar que naquela época não tinha luz, né? Não tinha, né, farol como tem hoje. Então, naquele breu, Pedro gritou: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus gritou, né, vem, quer dizer, venha Pedro, sou eu, venha. E a Bíblia diz que Pedro, né, de maneira corajosa, de maneira ousada, ele desceu do barco, ele pulou e diz que ele flutuou sobre a água, sobre o mar, e começou a andar sobre o mar, indo em direção a Jesus, né? Embora estivesse um breu. E diz o texto aqui que por causa do vento forte e das ondas, Pedro, né, ao invés de olhar para Jesus, manter os seus olhos, manter o seu olhar, manter a sua confiança, manter o seu foco, manter a sua atenção em Jesus, diz aqui que Pedro, ele começou a reparar na força do vento e teve medo. E então ele começou a afundar sobre o mar. E ele gritou, estava ali morrendo afogado, e ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus corre até ele, andando sobre o mar, pega nas mãos de Pedro, puxa Pedro, salva Pedro de um afogamento e diz o seguinte para Pedro, olha lá: homem de pequena fé, por que duvidastes? Veja aqui a dúvida, né? Essa dúvida é o dístaso, é quando a pessoa ela fica entre duas realidades, né? Pedro, ele teve uma experiência, né, extraordinária de andar sobre o mar. Porém, ele abriu brechas no coração dele para a dúvida entrar. Quando ele tirou a atenção, tirou os olhos dele de Jesus e olhou para a onda forte, olhou para a tempestade, entende? E reparou no vento forte. Ali a dúvida tomou conta, ele teve medo e começou a afundar. E se não fosse Jesus salvá-lo, Pedro teria morrido afogado. Então veja bem, essa mesma experiência, né? Pedro ficou entre o chamado de Jesus, vem, e a força do vento, a tempestade, né? E essa mesma situação nós enfrentamos todos os dias, né? De um lado nós temos as maravilhosas promessas de Deus e os fatos redentores da nova aliança. Do outro lado nós temos as emoções negativas e as circunstâncias adversas, entende? Né? E aí Pedro, infelizmente, optou por atentar para o vento forte, a tempestade, tirar os seus olhos de Jesus, né? E ele duvidou, temeu e afundou. E Jesus deixou claro por que isso aconteceu com Pedro. Porque ele tinha uma fé pequena. Essa é a raiz do real problema, e esse é o maior desafio do crente. O nosso maior desafio não é vencer o diabo, porque Jesus já venceu ele no nosso lugar, derrotando, despojando e reduzindo a nada o diabo e seus anjos.
Não é vencer o mundo, porque Jesus venceu o mundo por nós, né? O nosso maior desafio é vencer a nossa própria incredulidade, que acaba nos deixando vulneráveis a esse tipo de dúvida. Essa mesma batalha que Pedro travou, eu e você travamos todos os dias, né? Ou nós atentamos para o que a palavra diz, em forma de promessas e fatos redentores, ou atentamos para aquilo que vemos nas circunstâncias e aquilo que ouvimos das pessoas, entende? É uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Então, para a gente não naufragar na fé, né, e acabar duvidando como Pedro, nós precisamos tomar uma firme decisão, todos os dias, estabelecer um propósito firme de orar em línguas para a nossa edificação e meditar na palavra de dia e de noite, fortalecendo a nossa fé todos os dias, vencendo essa dúvida, que é o dístaso, né? E essa dúvida, ela acaba tomando conta do coração da pessoa quando a fé da pessoa é fraca, é superficial. Por isso que Judas, versículo 3, diz que nós devemos batalhar diligentemente pela edificação da nossa fé, orando muito em línguas e meditando bastante sobre a palavra de Deus, entende? Para que através da edificação, desse processo de edificação, o Espírito Santo nos ensine a afirmar a nossa fé sobre o que Deus diz, entende? Quando nós aprendemos com o Espírito Santo a afirmar a nossa fé sobre o que a palavra diz, né, nós não vamos cair, infelizmente, nessa dúvida por deixar de olhar para a palavra, deixar de olhar para as promessas, deixar de olhar para os fatos redentores e atentar para as circunstâncias adversas, atentar para aquilo que vemos e para aquilo que sentimos. Por isso que 2 Coríntios 5,7 diz que nós devemos andar por fé e não por vista, entende? O justo viverá pela fé, entende? Então, quando nós edificamos a nossa fé sobre o que a palavra diz, né, quando nós olhamos para uma circunstância, imediatamente o Espírito Santo dentro do nosso coração vai nos fazer lembrar do que a palavra diz. E aí nós vamos firmar a nossa fé na promessa, firmar a nossa fé sobre o fato redentor, rejeitar a dúvida, rejeitar o medo e receber a nossa vitória. Nós não vamos naufragar na fé. Por isso que nós precisamos entender o que está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 1 e 2, que a maior riqueza que eu e você podemos adquirir na nossa vida é desenvolver um forte posicionamento de fé sobre o que a palavra diz. Essa é a maior riqueza, como está lá em Tiago 2, verso 5, que Deus escolheu aqueles que são pobres para o mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus preparou para nós, entende? E nós precisamos, entende? O dístaso, assim como o aporeu, é uma sugestão do maligno aqui, ó, na nossa mente. Ele não pode nos obrigar a duvidar. Então eu e você podemos, né, combater esse bom combate, rejeitar essa sugestão, rejeitar essa seta e nos firmar no que a palavra diz, entende? Firmar a nossa fé sobre o que a palavra diz, orando em línguas, meditando na palavra, desenvolvendo uma forte consciência a respeito do que Deus promete na sua palavra e a respeito de tudo o que Cristo, através da sua morte substituta na cruz do Calvário, realizou em nosso favor. Aleluia! Amém, gente? Glória a Deus, né? Nós podemos vencer a dúvida. Eu não consigo deixar de duvidar.
Com a ajuda do Espírito Santo você consegue. É só você se entregar ao Espírito Santo, ter comunhão íntima com o Espírito Santo. Ore bastante em línguas, ore bastante no Espírito. Paulo diz que quem ora em língua edifica a si mesmo, porque você está orando os mistérios de Deus e medita bastante sobre a palavra. Por isso que a prática da oração em línguas, mais o MD, a meditação diária, vai ajudar você a fortalecer sua fé, edificar sua fé, entende? E aí quando essa dúvida vier, quando o medo vier, quando a ansiedade vier, você vai conseguir combater, você vai conseguir rejeitar, declarando o que Deus diz sobre a sua palavra. Como é que Jesus venceu a dúvida? Como ele venceu os ataques do diabo contra a alma dele? Declarando a palavra para cada sugestão, para cada seta maligna, para cada sugestão maligna, para cada dúvida, para cada indução maligna. Jesus declarava a palavra de Deus. Ele diz lá em Lucas 4, do 1 ao 11, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde ele achou essa passagem? Está lá em Deuteronômio, entende? Jesus meditava na palavra. Ele também declarou para o diabo, não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Está lá em Deuteronômio. Ele também declarou para o diabo, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto, lá em Deuteronômio. Veja bem, né? Hoje nós temos 66 livros, né, na Bíblia Sagrada, que são as espadas do Espírito que eu e você temos para combater contra Satanás, para rejeitar as mentiras do diabo, as setas malignas, né? Rejeitar a dúvida, o medo, a ansiedade. Declare a palavra, faça como Jesus, declare a palavra. Só que para a gente declarar a palavra, nós precisamos armazenar ela na nossa mente e no nosso coração, meditando sobre ela de dia e de noite, de dia e de noite. Por isso que o MD é uma ferramenta extraordinária para você se edificar e estar revestido de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir ao diabo e ele fugirá de você. Glória a Deus, aleluia, amém, amados? Gostaram dessa palavra? Foram abençoados? Foram edificados, né? Dê um curtir aí e depois você compartilha esse vídeo. Nós precisamos compartilhar. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para que várias pessoas possam também serem ministradas e serem abençoadas, né? Antes da gente orar para encerrar, eu quero aqui convidar todos, né, para irem nessa semana nas nossas células, nos lares de oração, adoração e estudo da palavra. Quinta e sexta, às 8 da noite, e sábado, às 5 da tarde. Essa semana nós vamos estudar a última parte do 14º fruto da maturidade, que é saber controlar as palavras. Nós vamos falar sobre o valor do domínio próprio. Não falte, tá? Nossas células têm sido uma bênção. Sábado, 7h30 da manhã, lá no Baronesa, com a liderança do André, o apoio do Isaac, do Bruno, do Mauro, o FBO, Futebol, Bíblia e Oração. Já no domingo pela manhã, com o Marcelo, classe de doutrinas bíblicas. Maravilhosos estudos para a tua edificação. E à noite, nós vamos ter o culto e santa ceia. Vamos ter a ceia, momento de cearmos, momento de agradecermos ao Senhor, adorar a Cristo, termos comunhão uns com os outros, com a terceira parte do tema, ministrando a nós mesmos no poder do Espírito Santo. Não falte, domingo agora, traga a tua semente, traga a sua semeadura, porque a gente tem feito um trabalho lindo, maravilhoso, com 19 ONGs,
dezenas de famílias que estão sendo socorridas e abençoadas pela nossa igreja, e mais 30 missões pelo mundo, em todos os continentes. A IHM está ali em parceria, abençoando, financiando o Evangelho, ganhando almas para Jesus no mundo inteiro, porque Jesus está voltando, e em breve as trombetas soarão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E esse dia está chegando. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Nós temos aqui muitos irmãos aqui participando dessa live, né? A Luciene, Deus abençoe Luciene. A dona Marta, que está fazendo aniversário, ó. Parabéns, viu, irmã Marta? Parabéns, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A Dani Araújo, lá em Minas, né? Tá longe da gente, mas o coração conectado, né, Dani? Que Deus te abençoe, minha querida. A Cida com o Dil, aqui no Munhoz, Deus abençoe toda a família ali. A Edna Gonçalves, o Flávio, a Aninha e o Aflan, família que a gente aprendeu a amar, né? A Soraya Velasco, que Deus abençoe grandemente, viu, Soraya? A Branquinha, que não perde, né, Branca? Branquinha não perde uma live, Deus abençoe, Branca. O Adésio, que Deus te abençoe, Adésio. Cleide Silva, que Deus te abençoe, Cleide. A Zeneide, um abraço, Neide, que Deus te abençoe. A Cícera e o Damião, que Deus abençoe grandemente. A Maria Doroteia, ô Maria, ó, amamos a sua vida, viu, Maria? Glória a Deus. Deus abençoe também. Nós temos a Pâmela Vital também. Deus te abençoe, viu, Pâmela? Um grande abraço. Nós temos aí o Maluí e a irmã Maria, que Deus abençoe grandemente. A Sueli Costa, Deus abençoe grandemente. O Renato, isso aí, Renato. Estou te esperando a tua ligação, tá? Aquele propósito, hein? Tá bom? Você sabe. Deus está falando com você, tá? Viu? Pâmela Vital, já falamos, né? O Wellington Rosário, Deus abençoe o Wellington. Que Deus abençoe você, viu, Wellington? Glória a Deus, né? Então, nós estamos aí, várias pessoas queridas aí participando. Que Deus abençoe grandemente, né? Como já falei, dê o curtir aí, compartilhe esse vídeo, tá bom? Vamos orar então? Une a tua fé com a minha aí e vamos orar.